Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, um bom domingo para todos nós. Então, vamos nesta noite compartilhar com os irmãos mais uma palavra. Na semana passada nós postamos aí uma palavra que nós falamos pela Epístola de Tiago sobre tribulações e aprendemos lá, juntamente com o nosso irmão Tiago, que tribulações fazem parte da vida cristã, que tribulações são passageiras e que tribulações são pedagógicas. Então eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Salmos 37 e no Salmo 40. Salmos 37, no versículo de número 7, o salmista vai dizer assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Agora vamos para o Salmo de número 40, o seu verso primeiro, que é muito conhecido por todos nós. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pois bem, irmãos, a minha mensagem nessa noite para todos nós é para que nós venhamos aprender sobre paciência. Paciência não é fácil. A Bíblia vai nos dizer que paciência é fruto da perseverança e que paciência também é sinônimo de longanimidade, que é um dos frutos do Espírito Santo. Se a gente for analisar à luz da Bíblia, nós vamos observar que existem alguns exemplos negativos e positivos no tratar da paciência. Poderíamos então citar três exemplos negativos. Abraão, com relação à sua semente, não teve paciência em esperar, e a gente sabe o que aconteceu, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Jacó, também, que não teve paciência em esperar, porque Deus havia lhe dito que ele seria um grande líder, mas ele também não teve a paciência para esperar. E também o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul também, ele não teve paciência em esperar o sacerdote Samuel, e aí ele exerceu o ofício sacerdotal sem estar habilitado para tal. Mas também nós vamos encontrar exemplos positivos de paciência, né? Independente de tudo, nós vamos encontrar Davi, que foi muito paciente em esperar. Jó esperou também, passou pelo sofrimento e foi paciente. E Deus mudou seu cativeiro. E o próprio apóstolo Paulo, né? Ele também foi paciente nas suas tribulações, no seu sofrimento, seu espinho na carne. Então, vamos lá. A paciência não é fácil de ser alcançada, né? E parece que as melhores coisas da nossa vida exigem de nós muita paciência para nós alcançarmos. E, por exemplo, poderíamos citar alguns exemplos de pessoas que têm que ter paciência para alcançar o seu objetivo. O próprio médico estuda de 7 a 10 anos para alcançar o objetivo. O próprio Jó, né, que esperou, sofreu muito tempo com paciência. Moisés, que ficou aí durante 40 anos aproximadamente, né, na escola da paciência. Mas Tiago também, ele nos aconselha, no capítulo de número 5, no verso de número 8, ele vai nos aconselhar, ele vai falar algo de suma importância para que nós venhamos alcançar a paciência. Olha só, Tiago capítulo 5, verso 8. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago também, mais uma vez, nos ajuda a entender sobre a paciência. A paciência ela combina muito com longanimidade, é sinônimo. A paciência também nos dá a entender que é uma constância de ânimo e, enfim, é um equilíbrio emocional. Diante do estado em que estamos vivenciando, necessário é nós mantermos um equilíbrio emocional.
É muitas notícias falsas, mentirosas, oportunistas, sensacionalistas, e a gente fica até um pouco sem saber em quem acreditar, né? Algumas questões de ordem política, de ordem econômicas. A gente precisamos ter um equilíbrio emocional para passarmos pela situação ou pela provação. A Bíblia vai nos ensinar que a pessoa em que o Espírito Santo está produzindo o fruto da paciência, ela tem que estar aprendendo a esperar no Senhor, sem perder a esperança. Aprender a esperar no Senhor sem perder a esperança. A esperança, ela também nos capacita a exercer o autodomínio diante da prova. Sem paciência, a gente desfaleceríamos diante das provas. Então se faz muito necessário nesse momento ter muita paciência e aguardar com esperança a mudança do quadro mundial. Mas eu quero compartilhar algumas relações que existem da paciência com outros aspectos da vida. São 4 relações que existem entre paciência e os aspectos da nossa vida. Primeiro, a paciência e o sofrimento. Está relacionado, porque uma certa medida de sofrimento faz parte do nosso aprendizado. Irmãos, parece um paradoxo, né? Passar por sofrimento para que nós venhamos alcançar um aprendizado. E para passarmos pelo sofrimento, nós necessitamos de paciência. Salmo 119, no seu verso 71, vai ensinar o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, para que não aprendesse, ou melhor, para que aprendesse os teus estatutos. Então, o sofrimento em que nós passamos vai fazer com que nós venhamos aprender. E para passar pelo sofrimento necessário é ter paciência. Mas tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que tudo há um tempo determinado por Deus. A segunda relação da paciência com outro aspecto da vida seria a paciência e a perseverança. Perseverança fala da capacidade de suportar ou manter-se fiel ao que crer ou no que crer, não importa o que aconteça. Irmãos, não importa o que aconteça, a gente tem que permanecer fiel em Deus. Romanos vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A fome, a peste, a tribulação, as doenças? Então, assim, nós temos que permanecer fiel naquilo em que nós cremos. Isso é perseverança. Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 ao 11, mas eu vou citar apenas o verso 11, que diz: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, irmãos, nós temos que estar fortalecido. Nós temos que estar paciente. Temos que ser longânimo e com alegria. E somente sendo perseverante que nós vamos passar por esse sofrimento. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar com a paciência e outros aspectos da nossa vida é quando nós falamos de paciência, de alegria e de esperança, né? Essas 3 palavras que estão juntas. E aí nós vamos ver e observar
Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, que vai dizer o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então encontramos aqui, nessas três palavras, uma progressão do desenvolvimento e da maturidade cristã por meio do sofrimento, da paciência, levando à esperança. Porque aqui a paciência, como fruto do Espírito, não é a aceitação cega e funesta deste tipo de situação. A situação é desfavorável. A crise existe, mas nós temos que ter paciência, alegria e esperança, mesmo na tribulação. Paulo e Silas na prisão, Atos 16, vai dizer que eles estavam alegres porque estavam cantando. Tinham esperança, acreditavam, tinham essa capacidade de suportar, de resignação. Então, se faz necessário nós sermos pacientes, mas não devemos aceitar de uma forma cega e funesta essa situação. Cremos no Deus que está no governo, no comando e no controle dessa situação mundial. E por fim, para encerrarmos a palavra, a relação que existe entre paciência e outro aspecto da vida é a paz. Tão importante que não é somente uma ausência de guerra. A paz, na verdade, quando nós analisamos à luz da Bíblia, é um recurso poderoso para acalmar a situação. Então, no momento de caos, de incertezas, nós temos que manter a paz. A paz, a tranquilidade, a paciência, não fomentar informações, não divulgar informações que não sejam verídicas. O homem paciente não será controlado pela raiva, mas demonstrará a paz de Deus nas ações, nas palavras e nos relacionamentos. Então, amados irmãos, que nós venhamos, nesse momento em que estamos vivenciando, ter paciência. É o que nós precisamos. Já temos orado, temos intercedido, estamos aguardando o mover de Deus. A qualquer momento esse quadro poderá ser mudado. Mas o que nós precisamos é ter paciência. O fruto da esperança, longanimidade, porque isso tudo vai passar. Como eu disse na mensagem passada, provações são passageiras em nossas vidas. Então, irmãos, não percam a paz, tenham paz, alegria, esperança e, acima de tudo, a paciência, para que possamos passar por esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Deus vos abençoe, Deus guarde a sua casa, a minha casa, Deus guarde a sua família, a minha família, Deus guarde a sua igreja na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.